Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora, a edição do Opinião Litoral desta sexta-feira, 21 de abril, está no ar com análises das conjunturas, das situações, pelos advogados Roberto Mohamed e Ronaldo Serápicos. E a gente vai começar falando de aluguel. A inflação foi bem menor do que a inflação do aluguel. O aluguel colaborou com 17% nesse último ano para a inflação dos 12 meses. É entendível, compreensível isso, Mohamed? Então, Paulo, boa tarde. Eu vou até querer ouvir o Ronaldo sobre isso, porque o Ronaldo trabalha muito com direito imobiliário, eu não. Mas eu sempre fui mais na análise lógica das coisas. Desde que aconteceu o boom imobiliário em Santos, que eu não consigo entender uma lógica matemática. Cansei de perguntar para muita gente, ninguém consegue me convencer. Antes eu podia fazer até 12 andares. Eram 9, passou para 12. Se não me engano, com 13 ou 14 pisos, porque aí você tem mezanino, garagem e tal. Um apartamento de 2 quartos custava 250 mil reais, 200 mil reais. Aí eu autorizo o cara, no mesmo terreno, subir 24 andares, ou seja, eu estou dobrando a obra. Ah, vai ter um custo maior, porque ele vai ter que também escavar, é fundação, tá bom. Vamos colocar aí que eu aumente 50% num custo. Não, eu dobrei. Os apartamentos de 250 mil foram para 750 mil reais. Isso é uma coisa, uma lógica que eu nunca entendi. Eu nunca entendi. Falar, mas o preço do terreno disparou. Não, o preço do terreno disparou porque eu não construía mais 12. Todo mundo saiu comprando o terreno para construir. Aí, lógico, você gera a demanda, você vai gerar aumento. Nada disso era justificativo, eu nunca entendi. Só que decorridos aí, nós estamos falando de menos 8, 16, 20, nós estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Porque é recente isso. Hoje, resultado dessa loucura de construção é que existe um estoque de imóveis para vender absurdo. E se existe um estoque absurdo, eu estou falando da Baixada inteira, tenta vender um apartamento usado na Praia Grande, você não consegue concorrer, porque o que tem de apartamento novo há 3, 4 anos que está lá e ninguém compra, isso acontece na Baixada inteira. Guarujá é um absurdo a oferta de imóveis. A Baixada inteira está vivendo isso. Consequentemente, você tem imóvel vazio para alugar. Comercial, então, nem se fala. Imóvel comercial virou cortiço. Está aí a todos os gostos. Tem cara alugando imóvel comercial pelo valor do condomínio mais IPTU para não ter despesa. Mas nos residenciais você tem um estoque enorme. Aí eu falo, como é que você rompe todas as leis possíveis existentes na economia? Principalmente a mais básica, que a gente discutiu muito aqui por causa dos juros do Banco Central, que é da oferta e da procura, da demanda. Não tem demanda, porque a oferta é muito grande. Tem prédio inteiro para alugar, porque os caras compraram imóvel para investir. O que é imóvel para investir? Existem duas formas, é que nem ações. Ou eu quero ações que me dão dividendos, ou eu quero ações que sobem e descem para ganhar dinheiro. É muito difícil o cara investir em imóvel para ficar fazendo dinheiro rápido. Normalmente é para ter renda. Como é que a gente justifica 17% em um ano? Quando eu estou com um estoque gigantesco de imóveis para alugar, porque o investimento em imóveis ele tem um problema. Se eu tenho dinheiro no banco e não render nada, está tudo bem, não rendeu nada. Quando eu invisto num imóvel, enquanto ele não estiver alugado, eu tenho condomínio, IPTU, manutenção. Ronaldo, você que trabalha com direito imobiliário, explica essa lógica para mim, porque eu não consigo entender. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto Mohamed. Boa tarde, telespectador do Opinião. Olha, Roberto, as leis que funcionam para os commodities, para as ações, funcionam também para os imóveis. É a mesma coisa, só que existe uma lógica diferente que o psicológico do consumidor. E aí é que entram algumas variáveis que vão diferir os imóveis como produto de outros produtos. Por exemplo,
o manufaturado, o automóvel, um exemplo claro. O automóvel, você já viu o automóvel cair de preço? Nunca cai. Você tem um estoque gigante na montadora, eles não baixam o preço. Eles mudam o modelo, eles falam, bom, agora vamos vender só os mais caros, não vão vender os mais baratos. É um absurdo um país pobre como o Brasil, por exemplo, que os carros mais vendidos do Brasil são SUVs, são carros de classe média para cima. Você fala, não, em quantidade não, mas em volume de valor, as SUVs ganham de braçada. Aí você vai comparar hoje uma SUV compacta, 120, 130 mil reais, o carro popular mais barato no Brasil custa 80 mil reais. Então você paga mais 40 e compra um SUV. Então, a mesma lógica acontece com o carro. Com o cara que tem 80 mil que precisa comprar um SUV, como é que ele acha essa diferença? No crédito. É o que acontece com os imóveis. O que aconteceu com o preço dos imóveis no Brasil nos últimos anos que deu essa variável econômica e psicológica, né? Nós temos um crédito abundante no mercado imobiliário, que não é um crédito popular, é um crédito para classe média para cima. Hoje tem gente deixando o dinheiro aplicado e comprando imóvel financiado. Eu vejo muita gente fazer isso. Eu nunca parei para fazer a conta, para ver se está certo, porque cada financiamento varia de banco para banco, o tamanho, né, do prazo, tem financiamento de até 30 anos, então eu nunca parei para fazer essa conta, mas eu vejo muita gente hoje comprando imóvel, tendo dinheiro para comprar e comprar a prazo. Você tem alguns segmentos, você falou dos imóveis comerciais, está se referindo às salas comerciais, né? As salas comerciais, houve um desequilíbrio de previsão das construtoras. Nós tínhamos a época da Petrobras, que o pré-sal, Santos ia explodir, ia ser o maior polo de serviços da América Latina, e isso não se transformou em realidade. E aí os construtores demoraram muito para perceber isso. Então nós temos muitas salas novas, exagerado, tão vazias, tá? Não tem mercado, e mesmo assim o preço também não cai. Você consegue hoje comprar uma sala barato, mas a locação também não baixou ao nível que deveria. E além disso, Santos tem uma outra característica diferente de outras regiões. Aqui tem muita poupança. Tem muita gente que guardou dinheiro e veio para Santos para se aposentar, para viver o resto da vida aqui. Isso aconteceu no centro da cidade. Eu trabalhava com meu pai era comerciante, tinha loja no centro da cidade e eu trabalhava com ele lá. Tinha lá o dono de várias lojas no centro da cidade e eu falava para o sujeito assim, o seu fulano, que inclusive virou cliente meu anos depois, né? O senhor não está cobrando caro demais o aluguel das suas lojas? Ele me respondia uma coisa simples, falou, Ronaldo, enquanto pagar eu sei o que cobrar. Era muito caro, mas as pessoas, o empresário, o comerciante pequeno, médio, não tinha noção do que ele estava pagando demais. Ele precisava, ele falou, para eu ter o meu comércio tem que ter uma loja, para eu ter uma loja tem que pagar para quem é dono. Nos shoppings aconteceram isso. É muito caro o aluguel e enquanto pagarem, o proprietário é obrigado a cobrar. Ele até usava uma expressão mais jocosa, né? Enquanto o trouxa pagar, eu tenho que cobrar. Como é que é? O trouxa rareia, mas não acaba. Agora, tem o seguinte, não é que o empresário da construção, muitas vezes, demorou para perceber. Não, no caso das salas foi Então, mas a construção, ela tem uma característica diferente de qualquer outro tipo de negócio, que é o prazo entre o planejamento do empreendimento e a conclusão. Porque é um ano e meio de documentação, 2 anos, projeto... anos, empreendimento maturado 2 anos. 2 anos, mais 3 de construção, ou 2,5 de construção. Não, mas mesmo assim. Tem um hiato, assim, não, aí o erro foi grosseiro demais. Nós temos edifícios comerciais de Santos inteiro fechado. Você tem aqui, perto de onde nós estamos aqui, o prédio inteiro está fechado, o proprietário passou a chave na porta para diminuir o custo, ao invés de ter faxina, limpeza e tal, ele só paga o vigia, está fechado o prédio. Você tem prédios excepcionais, lindos, com infraestrutura e tal, que 50% de ocupação. O erro foi grosseiro e faltou um pouco de coragem. Eu tenho clientes que começaram a construir prédios comerciais e no meio do caminho trocaram. Para a obra, troca o projeto, pega a autorização da prefeitura, faz a adaptação e muda. Você tem que ter coragem. E tem que ter visão, porque uma mudança dessa não custa barato. O cara gastou 2, 3 milhões para fazer isso. Mas pelo menos o prédio dele hoje está vendido. Ele fez lá um dormitório, no lugar onde tinha sala, juntou e tal, acrescenta uma cozinha. Então o empresário tem que ser rápido, tem que ter coragem e tem que fazer isso. Mas basicamente eu vejo assim, nós tivemos, só para terminar essa questão do aluguel, nós tivemos um período de pandemia, Roberto, em que os aluguéis foram massacrados. As pessoas simplesmente não conseguiam pagar os aluguéis. Muita gente
teve que dar anistia para o cara continuar morando lá no seu imóvel e tal. Então tem uma coisa psicológica de retomar, eu preciso recuperar o valor da minha locação. Se você pegar os índices pré-pandemia, os valores pré-pandemia e os atuais, eles não há uma discrepância muito grande. Há uma discrepância muito grande entre o período da pandemia, por isso que você fala, sobe 17%, mas e qual é o valor desse aluguel em 2019? Pega o GPM, corrige esse imóvel para ver. Então, a base é degradada. Então, eu acho assim, existe sim uma demanda, e é simples. O dia que as pessoas pararem de procurar o imóvel, ele cai de preço. O dia que as pessoas pararem de locar o imóvel, ele cai de preço. É que ainda tem um fator psicológico, as pessoas ainda estão pagando mais caro do que deveriam, porque tem medo de esperar, tem medo de achar que vai ficar mais caro ainda. Se eu não comprar hoje, vai ficar mais caro ainda. E a lógica para o imóvel zero em Santos tem sido essa. Quem deixou o ano passado, falou assim, não vou comprar imóvel agora que está muito caro, esse ano está muito mais caro. E olha, não tem imóvel encalhado não, Roberto, tem imóvel antigo encalhado. Imóvel novo está vendendo todo dia, impressionante. É isso, e a gente teve um fenômeno aqui que Santos se tornou uma cidade impossível para a classe média de viver. Por isso a gente começou a ver, como é que se explica o boom da construção civil na Praia Grande? Porque as pessoas foram morar lá. Era mais barato. Como é que você explica o boom? É aquilo que eu falo, é uma visão preconceituosa. Eu parei de fazer isso quando eu descobri como o pessoal em volta de Santos nos vê. Eu não imaginava isso. Mas é como se você transformasse a grande Baixada Santista na periferia de Santos. E fazendo com que as pessoas fujam. E daí vem uma coisa que a gente defendeu aqui várias vezes. O que era mais prioritário? Fazer o VLT e do nada ou coisa alguma, fazendo a ligação da Afonso Pena até o centro da cidade, porque é o nada ou coisa alguma, que o seu prefeito senta aqui e fala, não, mas veio o projeto, eu sou prefeito de Santos, eu tenho que aceitar. Não, você tem que dizer, é ruim para mim, é mal para mim, eu não vou aceitar, e você tem que fazer lá na área continental de São Vicente, que é onde as pessoas que trabalham em Santos moram. E vão ter como vir. Esse é o segredo, você tocou na ferida, Roberto. O problema é o seguinte, nós temos uma região metropolitana que não é integrada. Ela não é integrada. Você morar em Praia Grande e trabalhar em Santos é complicado, porque o sujeito pega um final de semana, uma véspera de feriado, ele não chega. Então seria muito bom você morar em Praia Grande, onde os terrenos são mais baratos, a construção pode oferecer imóveis mais baratos e trabalhar em Santos. A hora que começaram a construir imóveis mais baratos em Santos, você pode ver que estão surgindo novos empreendimentos em regiões onde não acontecia. Então, na Vila Matias, no Macuco, você está construindo ali, em torno do Hospital dos Estivadores, por exemplo, saíram 3 prédios novos ali, né? João Guerra, lugar que a gente nunca o construtor pensou em construir ali, aquelas casinhas antigas e tal, estão derrubando e construindo prédio. Por quê? Ele consegue vender ali barato, conseguia, né? Porque hoje já estão subindo os preços. Não dá mais. Foi que nem o que aconteceu quando a Unifesp foi lá para Silva Jardim, né? Todos os imóveis no entorno aumentaram o preço. Mas começaram a construir ali e o sujeito podia sair de Praia Grande e comprar em Santos. Ele prefere comprar em Santos. Tá? Então, esse que é o... Agora, se houver integração, você vai morar em Guarujá e trabalhar em Santos, complicadíssimo. É uma loucura. Então, mas aí que tá. Aí você tem um político que só olha para o umbigo dele. Mas se eu fizer um VLT da Praia Grande para cá, quem corta a fita é a Raquel Kine. Isso é ser medíocre. O grande problema, quanto tempo a gente vai continuar tendo prefeito medíocre, vereador medíocre, secretários medíocres, que não conseguem enxergar a coisa como um todo? Falou, é lógico que o umbigo na Praia Grande me afeta. É claro que uma dor de cabeça em São Vicente me afeta. Mas quando eu sou medíocre, eu não consigo ser afetado por nada disso. Opinião volta depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Voltando com Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos analisam as situações, as notícias com você. E uma dessas situações é a intervenção, aí estabanada, do presidente Lula em relação à guerra na Ucrânia, Mohamed. Paulo, a gente é estabanado que a gente tem que falar? Não, eu acho que o motivo é outro. Eu não sabia que Viagra fazia mal para o cérebro. Eu achava que o Viagra ele tinha relação com o coração. Mas tomar Viagra todo dia está fazendo mal para o Lula.
Nós já falamos aqui no programa várias vezes. A diferença entre ucranianos e russos é a mesma entre paulistas e cariocas, entre mineiros e gaúchos. A Ucrânia nunca teve identidade nacional. Na verdade, a Ucrânia é o berço do Império Russo. Aquilo que nós chamamos de civilização russa começa na Ucrânia. Depois eles migraram para mais em sentido ao norte, para aquilo que depois se tornou o Império Russo. Na verdade, a Ucrânia é a mãe da Rússia. Não é o contrário. Ela não foi anexada, ela nunca foi incorporada, ela se transforma em república por vontade de Lenin quando transforma o que seriam províncias do Império Russo em repúblicas socialistas soviéticas. Isso foi o que aconteceu. A gente já cansou de falar aqui, não existe uma questão de identidade ucraniana sendo discutida. Tal. O que existe é a soberania de um país que não importa se bem ou mal, e na minha opinião é a mesma coisa que aquela ideia maluca de transformar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul num país independente, foi mais ou menos o que aconteceu. O oportunismo de um grupo político que falou, vamos ter um país só para nós. Bielorrússia e Rússia é isso. Eram partes do Império Russo desde o nascimento que se tornaram um país independente. Diferente das repúblicas bálticas, das repúblicas muçulmanas. Não. Ela faz parte da história do Império Russo. Dito isso, me causa espanto que um presidente da República que teve... Eu entendo que o Lula quer marcar posição, ele já fazia isso no primeiro mandato. Só que eu acho que o Celso Amorim, como o Lula, ficou doido. E o Lula só está ouvindo o Celso Amorim, porque ele ficou doidão. Naquela época do primeiro e segundo mandato do Lula, apoiar o Irã, afrontar os Estados Unidos, era uma questão de afirmação. Mas hoje, o que o Lula disse por duas oportunidades, e não foi fake news publicado, não é que nem a história da China, que não existem duas Chinas. É lógico que não existem duas Chinas. O Lula falou que há 52 anos todos os presidentes brasileiros, desde o Médici, falam. O poder político da China está em Pequim e não em Taiwan. Os Estados Unidos reconhecem isso há 70 anos. O resto do mundo, só a China tem assento na ONU. Taiwan não tem. Então não falem bobagem, que o Lula falou uma bobagem, que só existe... Não, só não existem duas Chinas, só existe uma. E uma província rebelde, que é reconhecida com status especial pelos Estados Unidos e alguns países europeus. Só. Mas no caso da Ucrânia, o Lula disse uma coisa por duas vezes. A culpa é da Ucrânia. O país foi invadido. Ah, mas eles queriam entrar na OTAN. O Putin tinha uma alternativa totalmente viável, não sei se o Serapis vai concordar comigo, chamar uma cúpula usando até a Alemanha, que é o país europeu mais dependente da Rússia, chamar uma cúpula com Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha e dizer o seguinte, eles podem continuar sendo valentes lá, mas entrar na OTAN não, vocês são loucos, vocês vão colocar míssil a 50 quilômetros de Moscou, então vou colocar em Cuba também. Chama isso, faz a discussão ser pública, coloca o mundo para discutir isso. Não invadir a Ucrânia. Agora, o Lula dizer que a culpa é da Ucrânia, que foi invadida, que erram os europeus e os Estados Unidos porque estão colocando material bélico na Ucrânia para ela se defender. Eu não tô conseguindo entender o que passa na cabeça do Lula. Ele não pode cometer o mesmo erro de 4 anos com o Bolsonaro, o Brasil se tornando um pária em relação à comunidade mundial. A gente discutiu no programa de terça-feira com o Beto a questão da viagem do Lula à China. Foi acertada. A China é o nosso maior parceiro comercial, mas a gente não pode pegar e brigar com o segundo maior parceiro comercial, que são os Estados Unidos. Eu justifico, é legal ele visitar a Argentina e a China. Primeiro parceiro comercial e terceiro parceiro comercial. Mas por causa disso eu vou brigar com o segundo? Pô, se eu perder o segundo, quem vai substituí-lo? Então, é preciso ter um pouco de cuidado e não estou vendo esse cuidado.
Você acha que o Viagra faz mal para o cérebro? Eu acho que deve irrigar demais, aí o sujeito começa a ter ideias brilhantes. Criatividade demais? Não, mas aí não tem nenhuma criatividade, não tem coisa nova, né? É mais da velha política da esquerda. Esse é um dos legados, Paulo e Roberto, que a gente teve, dessa polarização horrorosa que aconteceu no Brasil nos últimos tempos na política, né? Então, olha, o ideário político de extrema e com aquelas ideias que você precisa ser totalmente contrário, você precisa ser exatamente o oposto do seu adversário para poder progredir, isso se proliferou e hoje é a nossa política, né? Hoje é o Brasil. Nós temos que lembrar o seguinte, o governo anterior também nunca repudiou a invasão da Ucrânia. Você não vê a turma do Bolsonaro nunca. Ele foi à Rússia, encontrou o Putin pessoalmente, não deu uma palavra, não deu uma sugestão a respeito da guerra. O Brasil nunca repudiou a invasão russa, nunca. Mas o Bolsonaro foi um pouquinho antes da invasão, né? Não, ele chegou lá. Ele chegou, eles tinham acabado de invadir. A gente tinha invadido. Até brincamos que ele falou, quando ele voltou, não sei se você vai lembrar disso, ele voltou e deu uma entrevista no Cercadinho, dizendo que conversou com o Putin e tal, e que ia haver um recuo. Lembro dele. Uma brincadeira, né? Ele falou que as tropas iam recuar. E realmente a Rússia, talvez ele tenha recebido alguma informação desse tipo lá, a Rússia teve que parar o avanço, né? Porque naquela altura nós imaginávamos que a Rússia esmagaria a Ucrânia, que em 20 dias a guerra teria acabado, né? Já temos 1 ano e meio aí, nada de acabar. A Rússia teve que parar porque a resistência foi muito mais forte do que eles esperavam. E o Bolsonaro voltou falando que, olha, eu dei um jeito lá da guerra melhorar. São os fanfarrões. A verdade é que nós estamos há muitos anos, desde a época do primeiro governo Lula, passando pelo governo Bolsonaro, com uma política internacional esquisita. O Brasil não tem uma posição internacional mais. Tínhamos um governo aí que vem com dogmas anti-esquerda, e aí alguém colocou na cabeça, né, do presidente Bolsonaro que o Putin, como é um ditador, é de direita, né? A Rússia nunca foi comunista, nunca foi de esquerda. E o pessoal dos Estados Unidos, porque derrubaram o Donald Trump, eles são os comunistas que tomaram conta dos Estados Unidos, como se fosse possível, né, a esquerda dominar os Estados Unidos, que é um país absolutamente conservador. Eles têm lá a direita, a muito direita e a extrema direita. Não existe, não tem centro nos Estados Unidos. É uma coisa que só na cabeça do pessoal muito lesado em termos de ideologia. Então hoje, olha só que situação. O Bolsonaro não condenava a Rússia, porque achava que a Rússia era de direita, e o nosso amigo Lula agora condena os Estados Unidos porque acha que a Rússia um dia pode voltar a ser o camarada de esquerda e tal. E os americanos são os imperialistas, capitalistas. Então, enfim, ideologia pura, não tem nada a ver com a realidade dos fatos. O Alberto falou tudo, a Ucrânia foi invadida, teve a sua soberania mutilada, deturpada, o mundo não pode assistir. Porque hoje eles invadem a Ucrânia, depois invadem a Finlândia, depois invadem a Suécia está querendo entrar para a OTAN, invade a Suécia. Onde nós vamos parar dessa forma? Foi assim que começou a Segunda Guerra Mundial, não dá para esquecer disso. Invadiu a Áustria, ninguém falou nada, invadiu a Polônia, ninguém falou nada, invadiu a Noruega, ninguém falou nada. Daqui a pouco ele chegou na França, quando chegou na Torre Eiffel, falou, acho melhor ter uma reação. Então, faz muito bem o Ocidente de reagir, de fazer medidas econômicas contra a Rússia, porque essa agressão não se justifica em nenhuma hipótese. Agora, Ronaldo, vindo do exterior para a política brasileira, o Congresso Nacional tem umas pautas interessantes. O arcabouço fiscal chegou no Congresso nessa semana e existe um projeto de taxação difícil dos sites chineses, com muita controvérsia, que tem sites de vendas, mas principalmente das apostas. Os sites de apostas têm sede fora do Brasil. Tem uma jogatina desenfreada no Brasil, apostas hoje, sendo que o jogo é proibido no país, né? É uma situação esdrúxula. Você que gosta de trocadilho vai gostar dessa conversa que eu tive com um amigo há uns dias atrás. Ele chamou essa história do arcabouço fiscal de calabouço fiscal. Porque ninguém sabe, está na masmorra, está escondido lá, ninguém sabe exatamente como vai funcionar. Você amarra a economia, é muito bom essa história de você não poder aumentar a despesa, mas pode aumentar o investimento. O investimento não é despesa. Então eu posso gastar à vontade na área social para fazer campanha, né? Bolsa disso, bolsa aquilo, para ganhar voto, mas não posso passar das despesas com funcionalismo, com qualidade de prestação de serviço público e tal.
Agora, o lado bom, vamos dizer assim, dessa mexida fiscal tributária, porque o correto era uma reforma tributária. Essa história de arcabouço, calabouço, é tudo conversa mole, né? Você precisa de uma reforma tributária, tributos mais inteligentes, mais flexíveis, que privilegiem a produção e que desonerem o emprego. É isso mais que nós precisamos no claros, Brasil. né? Com transparência, que qualquer pessoa entenda, porque todo cidadão brasileiro paga imposto. Então, o cidadão que tem ensino médio, ele tem que entender o que é o regime tributário brasileiro. Hoje ninguém entende. Você chama um especialista aqui, Roberto, o cara não sabe como funciona. É uma loucura. Agora, qual é o lado bom dessa história? Estão falando em taxar coisas que tem que taxar. Se você for no supermercado hoje comprar feijão, você vai pagar imposto. Se você apostar no Real Madrid, você não paga. Não tem sentido isso. Tem coisa, se você comprar o produto chinês, por que está todo mundo escandalizado? Porque isso é que nem a época do camelô, né? Porque você queria comprar um guarda-chuva, você vai no camelô, 5 mangos de guarda-chuva. Se você entrasse na loja, era 20. Quando tiraram o camelô da rua, todo mundo achou ruim. Por quê? Porque a loja paga IPTU, paga funcionário, paga encargos trabalhistas, paga imposto. É 20. O camelô não paga nada, é 5. Então, a China é o camelô do mundo hoje, né? Como é que você não vai comprar um produto, mas a empresa fica fora e tal, tem que pagar um imposto. Fim de papo, taxa na entrada e fim de papo, tem que pagar. Não tem sentido você pagar pelo combustível, pela comida, pelo remédio e não pagar por bugiganga e por aposta. Então, para mim, isso é claro, transparente. Agora, tirando isso, que para mim é um acerto, o resto, a nossa estrutura tributária do Brasil é caótica, é antiga, é arcaica, não ajuda a produção e amarra o Brasil não progride porque nós temos um sistema tributário que já era. Você lembra que quando a gente esteve com o Kim Kataguiri aqui, a gente estava falando da questão de um projeto que foi apresentado pela Tabata há alguns anos atrás, que era o do IPVA para helicóptero, jatinho e tal, e que é justo. Eu falei para ele, sem uma lei que limite a utilização de aviões, helicópteros e lanchas no Brasil, porque o leasing faz com que a propriedade deles seja no exterior, não adianta nada, porque ninguém vai pagar. A mesma coisa, sabe como é que funciona esse site de apostas? Por quê? Porque se eles são todos fora do Brasil, mas se o dinheiro fosse para fora do Brasil, pagava IOF no retorno, que era considerado operação de câmbio quando você saca. Sim. Não, eles fazem uma jogada muito simples. E aí o governo pode fiscalizar se quiser, sem fazer a palhaçada que faz. Eles montam uma fintech no Brasil. Porque fintech, que é esses banquinhos aí, Nubank, Mercado Pago, isso aí é fintech, não é banco. Banco digital, não é fintech. Essas fintechs, eles montam uma fintech aqui, com o nome de Bet21, IBET ou raio que o parta. O seu dinheiro fica no Brasil, o site está no exterior, mas vai para esta fintech que eles montaram, sem contar para ninguém que é uma fintech, eles falam que você está colocando dinheiro lá dentro do site de apostas. E quando você vai sacar, é desta fintech. O governo não está sabendo, porque não toca o alarme, não é operação de câmbio, portanto não paga IOF, não paga imposto de renda, porque é como se você estivesse colocando numa conta sua nessa fintech, ou seja, você está fazendo uma operação de um banco digital sem você saber que você tem conta num banco digital, para a sua conta. É só o governo moralizar. Primeiro, legaliza. Quer operar no Brasil? Senão eu travo o teu sinal. Você vai ter que montar a sua empresa aqui. Ou então, esta fintech que você abriu, seu picareta, você vai ter que colocar claramente que é um banco digital que faz apostas. É isso. E classifica aqui. E passa a tributar do mesmo jeito que você tributa a loteria esportiva, que você tributa a Mega Sena. É só fazer isso. O problema do governo brasileiro é querer falar bobagem e falar demais. Fiscalizar a Shopee, o governo não olhava, não fiscaliza importações de $50, porque sai mais caro fiscalizar do que deixar passar. Cai na real, gente. Já foi feita a conta. No governo Michel Temer quiseram taxar. E mostraram, falaram, nós vamos gastar 1 milhão para arrecadar 100, então não compensa, deixa passar. Quando for mais de 50, a gente capta. Tá bom, só que isenta também as coisas que não custam R$50 no Brasil. É o que o Ronaldo 250, falou. Que a gente fala há tanto tempo. Mas se você pensar bem, Ronaldo, se você pensar bem, no Brasil, por exemplo, cesta básica não é tributada. O Brasil já tem uma política desse jeito. O problema é que este governo, o que me parece é que eles se perdem na hora de falar. A ideia pode até ser boa.
Mas na hora de falar e de implementar, vamos tributar os mais ricos. Não deu certo em lugar nenhum do mundo. Porque o mais rico vai embora. Quando a Inglaterra tentou fazer isso, sim, todas as bandas de rock inglesas foram morar nos Estados Unidos. Então, mas é que nós estamos falando de desenvolvimento. Você está falando, quando a gente fala dos mais ricos, está falando das pessoas que têm poder de investir para produzir. Você mandar esse cara embora é terrível. Agora, mandar embora aposta e bugiganga da China, isso não muda nada para a economia brasileira. Pelo contrário, nós estamos destruindo a nossa indústria aqui. Destruímos a indústria de tecidos, né? No Brasil não tem mais tecido. Destruímos uma série de outras indústrias manufatureiras no Brasil. Brinquei com guarda-chuva. Agora, alguém conhece alguma indústria de guarda-chuva no mundo? Ninguém mais faz guarda-chuva aqui há 50 anos. Porque a China destruiu isso daí. Então, tem coisas que não têm sentido. Eu acho que você não vai fiscalizar, evidentemente, que você tem razão, não dá para fiscalizar a alfândega, a entrada dos produtos e tal, mas você pode criar uma regra, cria a lei. Quem quiser seguir a lei, segue a lei. Quem não quiser, fica sujeito a uma amostragem, cria uma multa gigante, quem for pego paga o pato de todo mundo. Mas você não pode esculhambar o negócio, tem que ter. Você tem que pagar imposto nas atividades, principalmente as supérfluas, que tiram divisas do Brasil, que tiram dinheiro do Brasil, né? O Brasil precisa, inclusive, decidir essa história, né? Se aposta, se cassino, se o jogo de azar é ou não uma atividade econômica que a gente vai abraçar ou não. Os americanos abraçam, os europeus abraçam, tem lá. Acho que o Brasil podia ter regulamentado. A gente fica inventando aqui, a gente finge que não tem, mas tem jogo de bicho, tem aposta pela internet, tem as nossas loterias, né, que são a exceção. Ninguém pode jogar, menos a Caixa Econômica Federal, essa pode. Então, são coisas assim que a gente precisa resolver. Agora, realmente, isso para mim, no arcabouço fiscal, é insignificante. Nós estamos enxugando gelo. O que interessa realmente é o tributo que vai sobre produção e emprego. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião desta sexta-feira, feriado de 21 de abril, e a gente conversava no bloco anterior, Mohamed, sobre o golpe que a indústria brasileira, mas na verdade a indústria no mundo todo, sofreu com a pujança das exportações chinesas. Tem setores que em vários lugares do mundo desapareceram, como a siderurgia. O Ronaldo citou o guarda-chuva, a gente pode estender para os sapatos também, né? Citou o tecido. Vamos colocar claramente, não é pujança da indústria chinesa. A China não paga royalty, a China não paga direito autoral, né? A China paga um salário mínimo talvez o menor do mundo para os seus funcionários, porque é um regime comunista, então como ele tem educação, saúde e tal, eles pagam um saláriozinho desse tamanho e dizem, eu estou te pagando, eu te dou tudo. Cala tua boca e fica aí e trabalha por isso. Se você tem uma massa de 1.400.000.000, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que querem trabalhar, você consegue. Então não vem dizer que a China foi milagre econômico, que não foi milagre econômico nenhum, foi uma fórmula motivada pelo sistema político. E aí ela faz aquilo, eu sou capitalista na economia para os outros, porque até lá dentro não é, porque não tem livre iniciativa não. Ser empresário chinês tem que ser sócio do governo. Você é sujeito à fiscalização. E quando você bota muito a cabecinha para fora da terra, eles vão lá e te prendem, dizendo que você é contra o regime. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Não acabou só com a indústria brasileira? Não. Vamos falar de uma coisa que o brasileiro de classe média alta começou a fazer, né? Você vai para a Disney, lê lá, vê se tem algum produto, seja o Mickey, o Pateta, as miniaturas dos filmes, a camiseta, procura alguma coisa com Made in USA. Não tem. É tudo China, Taiwan e Malásia. Não tem. Não tem indústria nos Estados Unidos que faça camiseta, que faça o Mickey, que faça o Pateta, que faça a Clarabella. Não tem. Então, é muito difícil você imaginar. Eu outro dia eu achei estranho, eu entrei dentro de um Tigo 8, olhei o sistema de multimídia, falei, mas eu conheço esse sistema. Era igualzinho da Mercedes. Vai dizer para mim, o alemão tem mania de ser arrogante, né? O dele é maior que o dos outros. Não, Mercedes, a BMW, né? Nós faz nada, é chinês. É chinês, amigo.
O teu multimídia de um Mercedes, BMW, é chinês, é xing-ling. É feito por encomenda, mas é chinês. Porque quando a China fechou tudo, vê se o sistema... Estava vindo Mercedes sem porta, banco eletrônico e tal. Uai, mas não foi na China que o negócio pegou? Por que a Alemanha não está conseguindo fabricar carro? Lógico, é tudo chinês. Pode ser idiota. Agora, eles destruíram a indústria do mundo por conta disso. Não pagam salários péssimos, não pagam royalties, não respeitam direito autoral. Então é lógico que você vai competir deslealmente. Alguém fala não para eles? Não. O erro está num país que desmonta a sua indústria, porque quando você fala de aço, Paulo, nós produzíamos aço de muito melhor qualidade que a China. A Cosipa fazia aço que só ela fazia no mundo. Nós fazíamos o componente de vacina no Butantan. O Brasil tinha a fábrica do componente, daquele negócio de fazer lá no ovo, na gema do ovo, o IFA coloca... Nós tínhamos. Nós fabricávamos fertilizantes. A Ultrafértil fazia fertilizante. Se tomou a decisão de deliberadamente acabar com a indústria brasileira porque importar da China era mais barato. Só que ninguém botou na conta do mais barato o desempregado, a queda na arrecadação e aí o que a gente está vivendo hoje, o caos social que vinha. Se alguém naquela época tivesse colocado no papel, eu garanto para você, a gente tinha mantido tudo isso. Porque ninguém pensa no todo de um complexo. Quando eu acabo com a indústria, eu acabo com um todo que vai ter um custo social absurdo. Porque o campo não vai assumir essa mão de obra que está vazia, porque o campo está se automatizando também cada vez mais. Você vai colocar essa gente aonde? Nas favelas, na periferia, assaltando, sendo avião de tráfico, por falta de opção. Paulo, eu concordo com o Roberto, a China não é um fenômeno industrial, é um fenômeno de mão de obra. Né? E nessa disputa internacional entre China e Estados Unidos, nós somos coadjuvantes, porque a China foi criada pelo mercado americano. Esse que é o grande problema, eles foram deliberadamente criados. A China começou a se organizar, né, depois que viu que o regime comunista não funcionava, eles são uma ditadura capitalista, claro. Eles fingem lá que há um sistema comunista, mas não é. É um trabalho semi-escravo. Eu te dou remédio, ensino, um pouco de saúde, e você trabalha até morrer e para a gente fazer produtos e inundar o mundo com os nossos produtos capitalistas, né, pelo sistema capitalista. Como é que a China começou a fazer o multimídia da Mercedes? Como é que começou a fazer o iPhone? A Apple chegou um dia e falou assim, quanto custa o salário aqui do nosso trabalhador? $10 mil por mês. E na China? A Apple transferiu toda a sua produção para lá. Criou uma cidade, Foxconn. Os caras lá, é o maior índice de suicídio de trabalhador por metro quadrado no mundo. As pessoas se matam de trabalhar. Aí falaram assim, mas é mão de obra semi-escrava lá, você vai para fazer os seus produtos lá, não tem nada a ver com isso, é problema da China, eu quero que eles entreguem a minha mercadoria. Então os americanos criaram esse monstro, a Harley Davidson hoje é feita na China, os componentes de todos os veículos de luxo do mundo, os semicondutores, são todos feitos na China, em Taiwan, na Tailândia, na Malásia, etc. Vietnã. Então, a Nike fez a mesma coisa, a Reebok, os símbolos americanos, né, os grandes símbolos americanos, os símbolos europeus, Adidas. Onde é que a gente vai fazer tênis barato para poder ganhar muito dinheiro? Porque o tênis não é barato. Você compra um tênis de qualidade aqui, R$1.200, R$1.400, feito na China. Ele é feito na China, ele custa no máximo R$150, R$200. Eles vendem aqui por R$1.200. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, foi criado pela indústria capitalista do Ocidente, foi criada uma máquina de moer gente na China. A China adorou isso. E hoje eles estão aprendendo. A China sabe que isso é temporário, que uma hora algum país vai falar assim, olha, não aceitamos esse produto aqui, porque é feito por mão de obra escrava. Não quero o seu guarda-chuva aqui. O Brasil não vai comprar, é proibido, não entra. Algum país tiver coragem de fazer isso, os americanos uma hora vão ter a coragem de fazer isso, porque vai chegar num ponto desse. Ainda não chegou por quê? Você vai nos Estados Unidos e pergunta, qual é o americano que faz faxina nos Estados Unidos? Nenhum faz faxina. São os mexicanos, os brasileiros,
os malasianos, os africanos. Né? Então, hoje, o povo americano gosta da China. O povo americano não quer fazer o que o chinês está fazendo. Não quer trabalhar sem hora extra, sem feriado, sem sábado e domingo. Então, eles estão gostando, até a hora que a China percebeu já que não dá para ficar fazendo isso o resto da vida. E a China hoje tem produtos de ponta, porque eles produzem os produtos de ponta, eles produzem os melhores telefones do mundo, os melhores multimídia do mundo, que os americanos, os europeus estão mandando eles fazer. Aí eles copiam e fazem o melhor. Só que agora eles estão criando pesquisa e desenvolvimento. A hora que a China tiver as patentes deles, eles não vão fazer que nem os americanos que entregaram de mão beijada, eles não vão dar para ninguém as patentes. Eles estão criando uma indústria lá, uma legião de pesquisadores que vão criar as novas tecnologias e o dia que eles tiverem a tecnologia, ninguém segura mais os caras. Né? Inclusive mandando estudantes para o mundo todo. Para o mundo inteiro, aprendendo tudo que os de melhor que eles fazem. Então hoje o mundo está muito satisfeito com a China porque a China faz o trabalho sujo que ninguém quer fazer. Assim como os imigrantes fazem a faxina, a limpeza e cortam o gramado que o americano não quer mais fazer, o europeu é a mesma coisa. Então nós infelizmente somos coadjuvantes. O Brasil hoje exporta para a China mais do que importa. É um dos poucos países do mundo. O Brasil ainda tem essa balança comercial positiva, porque nós mandamos para eles minério, nós mandamos comida, nós mandamos grãos, nós mandamos commodities. Né? Uma hora isso vai mudar e aí sim a coisa vai ficar complicada. É porque é preciso também a gente entender quando foi que o americano começou a ficar valente. Porque existe um momento que surge a valentia. Lembra quando eu falei aqui, quando o Rogério começou a dar entrevista contra a Sabesp? Eu falei, então, a valentia do Rogério surge quando o Rodrigo Garcia não é mais governador. Como é o Tarcísio, e o Tarcísio vai apoiar a Rosana, aí ele é macho. Aí ele agora quer chamar a Sabesp para se explicar, quer saber por que o buraco está lá, vou aplicar multa. Virou valente, da noite para o dia. Os americanos ficaram valentes. O problema deles não foi a Apple. O problema deles não foi a Ford. Porque quando você compra um Ford, você compra carro chinês. Você fica falando bobagem, né? Brasileiro tem essa maneira, eu não compro carro chinês. Tá, você compra um Ford e você é tudo chinês hoje. Ou argentino. Pior, né? Eu não sei se o cara, o bolsonarista, vem mais que ele compra um Ford, ou ele é argentino ou ele é chinês. Amigo, você está numa sinuca de bico. Mas vamos imaginar o seguinte, quando foi que os Estados Unidos ficaram machos? Quando eles perceberam que o problema da China não era mais fazer telefone, fazer carro, fazer componente eletrônico. A China começou a botar manguinha de fora e começou a interferir na política dos países. Quando a indústria de defesa chinesa começou a entrar em concorrências internacionais que antes eram dominadas por americanos, franceses e russos. Quando o chinês começou a mostrar que ele conseguia competir de igual para igual em qualquer área e que ele toma Taiwan a hora que ele quiser, e não é como a Rússia aconteceu na Ucrânia, não. Ele toma Taiwan em 24 horas, até porque Taiwan é uma ilha. Isso é verdade. Em 24 horas, o redondo de Taiwan acabou. Não dá tempo de nenhum navio americano reagir. Em 24 horas, eles acabam com o país. Falou, acabou a festa, esta ilha aqui agora é minha e eu vou montar uma fábrica aqui. Acabou. Então, quando os chineses começaram a mostrar que o cinema chinês estava começando a passar no mundo todo, que o número de pessoas aprendendo mandarim estava ficando escandaloso, que eles estavam partindo para a dominação cultural, dominação política e, principalmente, entrando na corrida armamentista, aí o americano ficou macho. Aí o americano começou a falar, não, vamos começar a fazer iPhone aqui, vamos começar a fazer semicondutor aqui, porque o chinês já tá querendo virar gente grande e eu não gosto de quem vira gente grande e me incomoda. Foi isso que aconteceu. Vamos colocar logo a verdade à tona, para não ficar com aquele papinho de um americano é contra o trabalho escravo. O americano foi quem mais explorou o trabalho escravo no mundo. Inclusive na China, né? Inclusive na China. A China, essa mão de obra toda trabalha para os americanos. A maior parte dos trabalhadores chineses trabalha para empresas americanas, não trabalha para empresas chinesas. Produz produtos encomendados, porque é de tudo, eles fazem óculos, eles fazem camiseta, eles fazem tênis, não é só o produto de alta tecnologia, eles começaram fazendo chinelo, começaram fazendo produtos de baixíssima tecnologia.
Agora, é isso que o Roberto falou, agora eles estão fazendo produtos de alta tecnologia, mísseis teleguiados, mais um porta-aviões. Os americanos, 14 porta-aviões, então eles estão tranquilos. Ele fala, bom, ninguém entra em Taiwan, tem 14 porta-aviões, a China, que você falou, daqui a pouco, a China só não invade Taiwan porque é muito caro. Porque aí o mundo tem que reagir, como fizemos na Ucrânia, e aí vamos parar de comprar produto chinês, é muito caro invadir a Taiwan, senão já tinha invadido. Com isso, chegamos ao final do Opinião desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed e do Ronaldo Serápicos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, um ótimo feriado, um ótimo final de semana para você que você merece.